Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes. Boa tarde, eu sou o André Oliveira. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação pelo aplicativo Rádiosnet e pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp 959-8118-8039. Aqui você ouve as notícias do momento em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. Operações na terra Yanomami destruíram 323 acampamentos e confiscaram mais de 2 bilhões em bens. Formação de professores da educação básica é desigual entre os estados brasileiros. Universidade Federal de Roraima lança processo seletivo para ingresso de estudantes indígenas. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95.9. A gente volta em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Novidades anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, para este ano. Confira as novas regulamentações para o uso da película Insufilme, de capacetes, de prazos para renovação de carteira nacional de habilitação, do uso do farol baixo em rodovias e da livre conversão à direita em semáforos. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, anunciou uma série de novidades para este ano. Não é nada assim radicalmente diferente, mas é importante ficar por dentro para evitar multas e garantir a segurança no trânsito. Uma dessas regulamentações é referente ao uso da luz baixa durante o dia nas rodovias. Agora, essa luz baixa é obrigatória apenas em trechos de rodovias que estejam fora do perímetro urbano, ou seja, em estradas que cortam zonas rurais ou afastadas dos centros urbanos. Sem contar que os carros novos já estão saindo de fábrica com aquela luz diurna, a DRL, luz de rodagem diurna, numa tradução livre, dessa sigla que vem do inglês. Então essa preocupação deixaria de existir. A multa, no caso de descumprimento, é de R$ 130,16. Outra mudança importante diz respeito ao prazo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Antes, o prazo era de 5 anos para motoristas com menos de 65 anos e de 3 anos para os acima dessa idade. Agora, o prazo passou para 10 anos para motoristas com menos de 50 anos, 5 anos para quem tem entre 50 e 70 anos e 3 anos para acima de 70 anos de idade. Além disso, o CONTRAN também definiu que o exame toxicológico, que antes era obrigatório para motoristas profissionais a cada 2 anos e meio, agora passa a ser obrigatório apenas para motoristas profissionais que exerçam atividades remuneradas de transporte rodoviário de passageiros ou de cargas. E após o vencimento da carteira, o prazo para a renovação é de 30 dias. O CONTRAN também, para fazer um trocadilho, clarificou a regra para o uso do insulfilme, aquela película para escurecer os vidros dos veículos. Na nova regra do CONTRAN sobre o uso do insulfilme, é necessário que pelo menos 70% da luz externa passe sobre o material aplicado nos vidros do veículo. A norma é válida para todos os tipos e cores de insulfilme, mas a exigência é apenas para os vidros dianteiros. Para os vidros traseiros, a marca de 28% segue válida. Agora, um outro clareamento de regras que é de interesse dos motociclistas, é que o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, fica ratificado como órgão responsável pela definição da avaliação de conformidade de produtos, inclusive capacetes. Nas novas medidas do CONTRAN, é exigido o uso de capacetes certificados pelo Inmetro, tanto para condutores quanto para passageiros. Importante, o capacete deve estar afixado com um conjunto formado pela cinta jugular e um engate por debaixo do maxilar,
possuir também dispositivo retrorefletivo de segurança nas partes laterais e traseira do capacete. As viseiras são obrigatórias tanto para o condutor quanto para o passageiro e, na ausência de viseira, é possível usar óculos de proteção. Mas como eu já comentei aqui no programa, é óculos de proteção mesmo, viu? Não vale pegar um desses de loja de ferramentas, nem óculos de grau de sol. E é para estar usando esses óculos, não pode estar simplesmente com eles. Com o veículo em movimento, a viseira ou os óculos devem ficar posicionados. A norma diz ainda que não é possível colocar película na viseira. Quando o capacete tem queixeira, que pode ser escamoteada, ela deve estar totalmente abaixada e travada quando a moto estiver se deslocando. Se o condutor ou passageiro estiverem sem o capacete ou então não encaixado na cabeça ou ainda com equipamento indevido, sem a certificação do Inmetro, por exemplo, estará cometendo uma infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e leva à suspensão direta do direito de dirigir. Já quando o capacete estiver fora das especificações, a infração é grave com multa de R$ 195,23. Agora, quando o motorista dirigir ou conduzir passageiro utilizando capacete sem viseira, ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com as normas que eu já mencionei, a infração é média. A multa é de R$ 130,16. No caso de dirigir ou conduzir passageiros sem o capacete estar devidamente fixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e o engate por debaixo do maxilar inferior, de tamanho inadequado, então no caso da queixeira não abaixada, ou então travada, a infração é considerada leve, com multa de R$ 88,38. E passou a valer também aquela novidade do Código de Trânsito Brasileiro que previa a conversão livre à direita nos semáforos vermelhos. No entanto, a norma se aplica somente e apenas se o local tiver placa indicativa de conversão permitida. Bem, é isso. Essas mudanças trazem algumas novidades importantes para os condutores brasileiros e devemos ficar atentos. Lembrando que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos. Portanto, respeite as normas de trânsito, use o cinto de segurança, não utilize o celular enquanto dirige, sempre que possível, opte pelo transporte público ou pela carona solidária. O FRR abre inscrições para o processo seletivo para estudantes indígenas. São ofertadas 227 vagas, distribuídas em 25 cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho de 2023. A taxa custa R$ 70. A prova objetiva e a redação serão aplicadas no dia 17 de setembro. Confira mais detalhes na reportagem de Vitória Macuxi. A Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de Roraima publicou o edital do processo seletivo para ingresso de estudantes indígenas para 2024. São ofertadas 227 vagas distribuídas em 25 cursos de graduação para ingresso no próximo ano. Do total, são 40 vagas para o curso de Gestão em Saúde Coletiva Indígena, 60 vagas para o curso de Licenciatura Intercultural e mais outras 40 vagas para o curso Gestão Territorial Indígena. Também estão sendo ofertadas mais 87 vagas para os cursos de Administração, Agroecologia, Agronomia, Antropologia, Artes Visuais, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Jornalismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Geografia, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo e Zootecnia. As inscrições já estão abertas desde o dia 26 de junho e podem ser feitas até às 23h59 do dia 28 de julho de 2023. Para confirmar a inscrição, é preciso preencher o completa a ficha de dados e o questionário socioeconômico e cultural e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 70. A ficha de inscrição e o questionário estão disponíveis no site cpv.ufrr.br
ufsc.br/seletivo. A prova objetiva e a redação serão aplicadas no dia 17 de setembro, das 8 às 12, no campus da UFRR. No dia do exame, cada candidato deverá apresentar-se com 1 hora de antecedência. O local de prova e a sala serão publicados no site cpv/UFRR, conforme o calendário do processo seletivo. Vitória Macuxi, para o programa 30 Minutos de Notícias. A formação de professores da educação básica é desigual entre os estados brasileiros. É o que mostra a auditoria do Tribunal de Contas da União. O TCU se baseou no que está previsto na Política Nacional de Formação de Profissionais para a Educação Básica. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. A fiscalização analisou as ações do MEC, Ministério da Educação, e da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O TCU concluiu que a falta de um planejamento estratégico nacional para a formação de professores impede a identificação das necessidades específicas de cada estado do país. Por isso, os programas de formação acabam concentrados em certas regiões. O tribunal recomendou à CAPES e ao MEC que assegurem a oferta de vagas em quantidade suficiente e nas localidades necessárias. O trabalho também apontou que a formação de professores deve ser feita na modalidade presencial. Saiba mais em tcu.gov.br. Operações na terra Yanomami destruíram 323 acampamentos de garimpos. Também foram confiscados mais de 2 bilhões em bens. O governo federal também publicou o decreto que amplia a atuação do Ministério da Defesa, sobretudo o Exército, contra o garimpo ilegal e o enfrentamento da emergência em saúde pública em território Yanomami. Confira os detalhes na reportagem. Os órgãos de repreensão da Força-Tarefa do Governo Federal, que atuam na terra indígena Yanomami, em Roraima, destruíram 323 acampamentos de garimpo e 151 balsas garimpeiras desde o início da operação contínua em janeiro. E para destruir financeiramente as quadrilhas que atuavam na região, a Operação CISAC confiscou mais de 2 bilhões de bens dos investigados. O governo federal publicou o decreto que amplia a atuação do Ministério da Defesa, sobretudo o Exército, contra o garimpo ilegal, o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância nacional em território Yanomami. Para o ministro Flávio Dino, uma operação com esse montante bloqueado demonstra força de atividade criminosa. Segundo o ministro, as imagens de satélite do sistema Planet de rios da região de Mucajaí, o Coito de Magalhães e o Iraricuera, todos em Roraima, e o rio Coito de Juame, no Amazonas, comparando o registro feito em janeiro e maio deste ano. De acordo com o ministro, a mudança na coloração das águas desse rio demonstra despoluição após a interrupção do uso de mercúrio e outros poluentes do garimpo combatido pelo governo. Em outra frente da atuação contra o garimpo no território indígena Yanomami, o ministro Dino lembrou que o governo federal enviou à Câmara dos Deputados um projeto de lei de número 3025 de 2023, que regula o comércio de transporte e ouro no Brasil, conforme a determinação do Supremo Federal. Dino disse que o projeto pretende normatizar a atividade e prevenir novos descontroles em relação ao garimpo ilegal na Amazônia brasileira. O texto encaminhado ao Congresso prevê 4 eixos de atuação: o aperfeiçoamento de controle pelo sistema financeiro, por exemplo, com exigência de nota fiscal eletrônica para a compra e venda do metal e aquisição do ouro somente por meio de transferência bancária. Outro também é o controle pela Agência Nacional de Mineração, com gestão do Sistema de Informação sobre a Aquisição do Minério. O controle pelos órgãos de segurança e de lavagem de dinheiro, como rastreio do ouro e a partir de guia de transporte de custódia. O fim da presunção de boa-fé e a possibilidade de responsabilização de elos da cadeia que de compra e venda de ouro para ser comprovada a origem legal do ouro e comercialização.
O ministro defende que o projeto de lei deve ter prioridade na pauta do Congresso Nacional e articula com o ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para que o texto seja votado ainda em agosto. Com as informações da agência EBC, Emily Soares, para o programa 30 Minutos de Notícia. Você está na Universitária FM 95.9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Jordales Bravo e a entrevista do dia com o secretário de Meio Ambiente de Boa Vista, Alexandre Santos. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Jordales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Impacto positivo de la migración para los países de acogida. Tomás Páez, sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezuela, afirmó que aunque no lo parezca, toda migración genera impactos positivos en el desarrollo económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la productividad de las naciones en acogida, así como en la reducción de la pobreza global. Primero, la diáspora venezolana no cesa de crecer. Estamos hablando en este momento de 8.200.000 venezolanos en 90 países en el mundo. 2/3 de ellas se concentran fundamentalmente en los países de las Américas, desde Canadá hasta Argentina. Y en relación a los impactos, podemos decir varias cosas. Y además Venezuela en eso tiene un posgrado porque acogimos todas las diásporas del mundo. Toda diáspora es buena, toda diáspora produce efectos positivos, toda diáspora mejora la productividad, toda diáspora genera empleo y riqueza, toda diáspora además contribuye a la ampliación de la pluralidad y la cultura, toda diáspora reduce la pobreza global, es decir, que toda diáspora es buena, más allá de las razones por las que se produce, ¿no? Que se produce o por efectos naturales o por efectos económicos o políticos, pero su efecto en los países de acogida siempre es positivo, igual que en los países de origen que reciben las remesas. Estamos hablando de que en el mundo, en este momento, las remesas significan más de 600.000 millones de dólares, superando ampliamente toda la cooperación internacional. El sociólogo enfatizó que en el éxodo venezolano influyen en 3 dimensiones principales. Primero, beneficia a los propios migrantes al permitirles obtener recursos para enviar a sus familias, en especial alrededor de 1.5 millones de niños y jóvenes que quedaron atrás en Venezuela. Paralelamente, tiene beneficios para los países y comunidades de origen, ya que estos alquilan viviendas, consumen bienes y servicios, pagan impuestos y contribuyen a generar empleo y riqueza. Añadió que no solo hay un impacto económico, sino también uno cultural que enriquece a las sociedades de acogida. Sobre la respuesta de la comunidad internacional, Páez elogió las políticas adoptadas por algunos países como Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay, que demostraron apertura y solidaridad hacia los connacionales. Lo que sí siento yo, y hay que quitarse el sombrero, es que la política latinoamericana, Colombia, Ecuador, el programa de interiorización en Brasil, Argentina, Uruguay, reciben a los venezolanos incluso sin pasaporte, incluso sin cédula, y los regularizan. Entonces, ese hecho de visibilizarlos, de regularizarlos, de reconocerlos con el estatuto en Colombia, con que los pasos los está siguiendo el gobierno ecuatoriano o lo que está haciendo República Dominicana. Entonces, ¿ha habido gobiernos que han frenado o han puesto obstáculos? Sí, pero en general el comportamiento de Latinoamérica, que no es exactamente el continente de mayor desarrollo relativo, ha sido excelente en la acogida a una migración masiva en muy corto tiempo. Escucha la programación por internet a través de radio.ufrr.br. En WhatsApp puedes escribirnos al 95981188039. Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ordena reanudar investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Pese a las desestimaciones, intentos de retardos y desacreditación del gobierno contra la Corte Penal Internacional, este martes los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ordenaron reanudar la investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela. A través de un comunicado, la sala concluyó que la justicia venezolana no está avanzando en la atención de casos denunciados. Por tal motivo, ordenó a la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudar la investigación. Esto es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Jogdalis Bravo. Buenas tardes. Notícias em espanhol com Jogdalis Bravo. E agora é hora da entrevista do dia. Elane Oliveira e Jacildo Bezerra conversam com o secretário de Meio Ambiente de Boa Vista, Alexandre Santos. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos conversar com o secretário municipal de Meio Ambiente de Boa Vista, Alexandre Santos. Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa 30 Minutos de Notícias. Boa tarde. Vamos começar falando da política de resíduos sólidos de Boa Vista. O que seria essa política? Bom, a política de resíduos sólidos, ela é, como toda política pública, né, uma política voltada para a organização de todos os fluxos dos processos dos resíduos gerados dentro do município de Boa Vista. Então, tudo que a gente hoje pensa que é lixo, no fundo pode ser resíduo e a gente pode transformar isso em dinheiro, fomentando a geração de renda, a economia do município e preservando o meio ambiente. Qual é a diferença entre uma política de resíduos sólidos e as práticas de resíduos sólidos, né? Onde começa a parte do município e onde entra também a questão da responsabilidade da sociedade? A política municipal de resíduos sólidos, ela é uma política prevista na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que obriga todos os municípios a elaborarem um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Esse plano, essa gestão mais ampla que cabe ao município, ele traz diretrizes e metas para que a gente possa organizar os resíduos no município, envolvendo todos os atores, todas as tipologias de resíduos, então todos os segmentos. As práticas, né, de gerenciamento, que a gente chama de plano de gerenciamento de resíduos, no fundo, são as práticas mais operacionais para cada estabelecimento, para cada residência, onde você tem que segregar de forma correta, colocar na lixeira identificada, se for reciclável, identificar quem vai transportar e também para onde você vai levar esse resíduo que você está gerando. Bom, quando nós pensamos em resíduos sólidos, nós já pensamos para onde vai esse lixo, esses resíduos que estão nas nossas casas. E nós sabemos que aqui em Boa Vista existe o lixão e nós gostaríamos de saber qual destinação terá esse lixão, sobre a capacidade dele e tudo mais. A gente, dentro desse plano, né, que é o plano de resíduos sólidos do município de Boa Vista, a gente está prevendo, inclusive, o encerramento desse lixão, que hoje a gente chama, não é um aterro sanitário, mas é, digamos que um lixão controlado, porque a partir do início do plano a gente conseguiu melhorar muita coisa nesse aterro, e a intenção no plano é a gente encerrar essas células que estão com a capacidade já se esgotando e expandir para um novo aterro com uma estrutura mais adequada, onde a gente possa favorecer, né, o beneficiamento de todos os resíduos que chegam, que porventura possam chegar lá, como resíduos da construção civil e resíduos orgânicos como podas e galhadas. Você está na Universitária FM 95,9. Na entrevista de hoje temos a presença do secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Santos. E a questão da seleta coletiva, né, da coleta seletiva de lixos, né, de resíduos e a reciclagem aqui em Boa Vista. Como é que anda essa questão? Então, é uma das ações previstas, na verdade, uma das maiores ações previstas dentro do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, né, que inclusive faz parte das propostas de campanha do prefeito Arthur Henrique e também faz parte do plano de governo dele, que é implantar na cidade a coleta seletiva, o porta a porta, né, onde cada munícipe vai poder separar o seu reciclável e com a empresa contratada para coletar e a participação também dos catadores, para que a gente possa fazer para que o ciclo do processo possa se cumprir, né? Que a gente possa segregar de forma adequada, transportar e enviar
para as empresas ou as associações de catadores que trabalham com esse tipo de resíduos. Então, a gente já vem trabalhando isso no município, é um dos carros-chefes do plano, só que para a gente chegar até o município, precisamos movimentar toda uma cadeia de grandes geradores que tem por trás, né? Nós temos aí grandes shoppings, nós temos grandes supermercados e que precisam se adequar, né? Precisam ter esses grandes volumes organizados, né? Separados adequadamente e direcionados adequadamente até que a gente chegue na casa do munícipe. Então, a gente está avançando muito. A intenção do plano é justamente priorizar os catadores que trabalham com material reciclável para que a gente possa garantir, né, a valorização dessas pessoas, desses profissionais e fomentar também a geração de renda para eles. Bom, Alexandre, qual a importância de todo esse trabalho que esse setor tem feito para a questão do meio ambiente e para a convivência em sociedade? A falar de sustentabilidade, né, que é o que prevê o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a gente está falando de um tripé que envolve, né, o econômico, o social, né, e o ambiental. Então, a gente consegue fazer a transversalidade dessas áreas. Então, o plano de resíduos, a política de resíduos, ela tem um caráter social gigantesco também, porque a gente está valorizando essas pessoas, né, como esses catadores, a gente está gerando renda, a gente está fomentando a economia do Estado. Quando a gente tem uma organização adequada desses resíduos, as empresas de fora vêm querer se estabelecer no município para trabalhar, né, com resíduo da construção civil, com resíduo da indústria, da saúde, tudo segmentado. Então, a gente fomenta a economia, gera renda, né, que impacta também na vida social das pessoas. Então, tem uma transversalidade total, por isso que o nome do plano é Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, porque perpassa por várias áreas e vários segmentos. Bom, Alexandre, você poderia falar um pouco sobre essa parceria com os catadores e a importância de se reciclar todo esse resíduo sólido? Uma das premissas da política municipal de resíduos sólidos é a inclusão dos catadores, né? A gente, no plano, a gente prioriza os catadores em todos os momentos, né? Tanto que, tanto para os órgãos públicos, sejam eles municipais, federais ou estaduais, e que são considerados grandes geradores, e os grandes geradores privados, eles são condicionados por lei, dentro dessa política, obrigatoriamente a direcionar os recicláveis a essa associação de catadores ou cooperativa de catadores, né? Se por um acaso essas associações ou cooperativas não tiverem a possibilidade de atingir, né, determinada demanda, essas associações precisam declarar para que esse grande gerador, seja ele público ou privado, contrate uma empresa privada. Então, ele só pode contratar a empresa privada se antes ele direcionar para uma associação de catadores. Então, é por isso que a gente incentiva demais, porque a prefeitura entende o trabalho desses profissionais, que para nós eles são grandes agentes ambientais. Ok, Alexandre, agora sim, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa 30 Minutos de Notícias. Tenha uma boa tarde. Queria aproveitar, né, agradecer, né, pela participação, pela oportunidade e pedir para a população, né, que colabore com o processo, com a implantação do plano de gestão de resíduos no município. Esse plano ele não é uma obrigação prevista em lei federal, né? O município está cumprindo o seu papel, mas é preciso também que a população, os comerciantes, sejam eles do segmento da construção civil, da saúde, domiciliar, industrial, logística reversa, que envolve aí pilhas, pneus, baterias e óleos lubrificantes, que participem do processo entendendo a sua parcela de responsabilidade. Então, não adianta só a prefeitura fazer se os outros atores não se envolverem, senão a gente não consegue um objetivo de sucesso. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias. Boa tarde. Boa tarde. Entrevista do dia. E a gente também fica por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95981188039. E a gente volta amanhã ao meio-dia. Aqui na Rádio Universitária 95.9, com mais notícias. Eu sou Ana Paula Lopes, boa tarde. Eu sou o André Oliveira, boa tarde.
Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. Programa 30 Minutos de Notícias.